Os lutadores do WW e podem fazer o que quiserem sem nenhuma repercussão, mas em raras ocasiões eles não fazem isso. E nessas raras ocasiões, vimos os maiores nomes do wrestling profissional serem expulsos da maior promoção de wrestling. De ofensas fora do ringue a problemas com o escritório, aqui está a lista de lutadores do WW e que foram expulsos para sempre. Para ir direto ao ponto, começamos com Enzo Amore, e sua expulsão não foi devido àquele penteado horrível, embora ninguém culparia McMahon se fosse. Então, o nome Enzo Amore significa alguma coisa para você? Provavelmente não, porque o cara honestamente não passou tempo suficiente no WW e antes de merecer um banimento vitalício. E como ele não passou tempo suficiente, estamos falando de uma carreira de lutador que começa e termina entre 2012 e 2018. Sabe de uma coisa? Banimento à parte, não é surpreendente que a carreira desse cara tenha terminado tão cedo, já que ele literalmente não tinha experiência em luta livre profissional antes de ser contratado pela WWE. Enzo Amore foi um aprendiz de longa data de Joe DeFranco na academia DeFranco's Training Systems em Wyckoff, Nova Jersey. Seja por sorte ou pelo universo, a lenda de DeFranco e líder da DeFranco's WWE, Triple H, começou a treinar na academia. Viu um vídeo de compilação de Enzo fazendo alguns exercícios, chamou-o para um teste e quando se deu conta, a DeFranco's WW e havia contratado um novo lutador com o nome artístico de Eric Anthony. Foi uma aventura realmente chocante, mas acredite em nós, há muito mais coisas chocantes sobre esse cara. Depois de ser recrutado e estrear no sistema de desenvolvimento do NXT WWE, ele quase imediatamente formou uma aliança com Colin Cassady, o que é, sem dúvida, o maior momento da carreira de Enzo. E não estamos lançando uma sombra sobre a carreira do rapaz. A dupla com Big Cass durou quase toda a sua carreira. E juntos, esses caras agitaram o mundo da luta livre. Tanto que a Rolling Stone os classificou entre os 10 melhores lutadores no WW e de 2016. No ano seguinte, Amore e Cassady entraram no Raw logo após a WrestleMania 31 e lutaram contra os Dudley Boyz e os The Ascension para se tornarem os candidatos número 1 ao WW e Tag Team Championship. Daquele momento em diante, era seguro presumir que Enzo estava pronto para a vida. Em seu primeiro ano no WWE, ele lutou contra o The New Day, ajudou John Cena durante um ataque de AJ Styles, Luke Gallows e Carl Anderson, lutou contra Brock Lesnar no Royal Rumble, enfrentou Chris Jericho e Kevin Owens, formou uma equipe com The Big Show e se tornou 2 vezes campeão do Cruiserweight. Ah, sim, Enzo teve um ano agitado. Aparentemente um ano muito agitado, na verdade. De fato, em novembro de 2017, ele participou do que acabou sendo sua última luta no WWE, durante um pré-show do Survivor Series contra Kalisto. Depois dessa luta, ele foi escalado para defender seu título Cruiserweight contra Cedric Alexander no Royal Rumble. Inicialmente, Amore anunciou que não poderia competir devido a uma gripe. No entanto, alguns dias depois, em 22 de janeiro de 2018, foi anunciado que Enzo Amore havia sido suspenso do WWE. O fato de um dos lutadores mais promissores da promoção ter sido suspenso de repente simplesmente não fazia sentido, mas os fãs não precisaram esperar muito para obter todas as informações. No mesmo dia de sua suspensão, a polícia de Phoenix confirmou que Enzo estava sendo investigado por uma suposta agressão sexual. E lembre-se, o assunto havia sido relatado às autoridades desde outubro de 2017. Uma mulher o havia acusado de estuprá-la em um quarto de hotel em Phoenix, Arizona, e Enzo estava ciente dessas alegações, mas nunca havia informado o WWE. Mas apesar do tempo que ele passou tentando ignorar o caso, ele finalmente teve que enfrentar seu dia no tribunal. E então, já era tarde demais para parecer inocente. Aos olhos do WWE, o WWE o demitiu no dia seguinte à sua prisão e o destituiu do título dos pesos cruzados. Embora o advogado de Enzo tenha afirmado que ele não tinha conhecimento das alegações e o caso tenha sido arquivado alguns meses depois, o WWE não mudou de ideia. Também foi revelado que Enzo tinha uma atitude ruim em relação a todos nos bastidores.
Portanto, ninguém teria tentado convencer McMahon a readmiti-lo. Você deve estar se perguntando onde entra o banimento vitalício, certo? Bem, seria apenas alguns meses após a liberação de Enzo, quando ele foi ao Staples Center e tentou entrar em um WWE Survivor Series. A segurança teve que expulsá-lo do local, e Enzo acabou sendo banido dos eventos ao vivo do WWE Raw e SmackDown, além de aparecer no WWE Thunderdome. Desde então, ele se dedicou à música, aposentou-se da luta livre e, mais recentemente, pode ser visto lutando em alguns circuitos independentes nos Estados Unidos. O mais próximo que Enzo Amore chega de WW e é dizer coisas ruins sobre seus antigos empregadores em entrevistas e podcasts. Um mundo difícil. Mas embora Enzo não tenha passado muito tempo como lutador do WWE, o nome seguinte não era apenas um lutador regular do WWE, mas até mesmo um membro do Hall da Fama. Seu nome, Sunny. Ok, talvez você a conheça como Tammy Spirit, Tammy Lynn Fitch ou mesmo Tamara Murphy, mas ela é a mesma lenda do WW e que se tornou uma das figuras mais populares da luta livre feminina durante a era da nova geração e o início da era da atitude. Ela entrou no jogo em 1992 com seu falecido namorado Chris Candido como Tammy Fleet, da Smoky Mountain Wrestling. Depois de se tornar empresária de Brian Lee e camareira de Candido, ela foi para o WW e no início dos anos 2000, e desde então tornou-se o que muitos consideram a primeira diva do WWE. O nome de Sunny surgiu quando ela se juntou a Candido em uma dupla de vilões fanáticos por fitness chamada The Body Donnas. Em seu auge, na década de 1990, Sunny gerenciou várias estrelas do WWE, como Farouk Assaad, The Godwins, The Smoking Guns e muitos outros. Ela também foi comentarista convidada em várias ocasiões e é considerada uma das mulheres mais procuradas no setor de entretenimento global. Na verdade, não estamos mais falando apenas de luta livre ou esporte. Sunny era a menina de ouro de todos os adolescentes. Mas mesmo no auge de seus poderes, na década de 1990, ela não era exatamente a lutadora modelo das celebridades. Ao longo de sua carreira, Sunny teve vários problemas nos bastidores, um vício em analgésicos e vários quase acidentes. Esses contratempos fizeram com que seu relacionamento com W fosse intermitente. Em seu tempo livre, ele estava no WCW, WCW ou em outros circuitos independentes. Mas o que sempre diferenciou Sunny foi sua versatilidade, seja como empresário, manobrista ou até mesmo comentarista. Foi essa reputação que o levou a ser reconhecido oficialmente como a diva original do WW em 2009 e a ser introduzido no Hall da Fama do WW em 2011. Mas o WW não podia cometer tantos erros antes de ter que se separar de Sunny. E sabe de uma coisa? Ela facilitou o trabalho dele. Em primeiro lugar, ela foi presa 5 vezes no espaço de 4 semanas em 2012 por conduta desordeira, roubo em 3º grau e 3 acusações de violação de uma ordem de proteção. City passou cerca de 4 meses em uma prisão de Connecticut em 2013, antes de sair e receber outra sentença de 3 meses, dessa vez por dirigir embriagada em 2015. E a situação só piorou. Entre 2016 e 2021, Sunny praticamente se tornou uma prisioneira. Essa mulher não conseguia ficar longe de problemas, desde várias acusações de desacato ao tribunal até algumas acusações de fuga, posse ilegal de armas, vários outros casos de dirigir embriagada e alguns outros delitos. Ela acabou passando mais de 1 ano na prisão. Durante esse período, o WW manteve distância dela. Mas no dia 22 de março, City colocou um prego em seu próprio caixão quando foi presa por dirigir embriagada e homicídio culposo por matar um homem de 75 anos em um acidente de carro. Atualmente, ela está aguardando a sentença e pode pegar até 25 anos de prisão. Como ela tem quase 50 anos de idade, é quase impossível que volte a pisar em WWE. Depois, há um nome mais familiar, que talvez você se surpreenda ao ver em nossa lista. CM Punk. Sim,
É isso mesmo. O mesmo CM Punk que adora o Clobbering Time. Para os fãs da era PG do WWE e, francamente, para qualquer pessoa que tenha começado a assistir à luta livre há mais de uma década, CM Punk é um lutador que nos deixou muitas lembranças divertidas. Ele derrotou John Cena com uma cadeira em 2010, antes de se tornar o líder dos New Nexus, derrotou Alberto Del Rio pelo Campeonato Mundial em 2011, derrotou John Cena, de novo, pelo Money in the Bank, sua rixa com Jeff Hardy. CMC Punk é o leite. Depois de começar sua carreira de lutador profissional em 1999 no circuito independente, principalmente com a Ring of Honor, CM Punk subiu na hierarquia e conquistou seu lugar na WWE em 2005, onde passou quase uma década. Durante esse tempo, ele ganhou o campeonato WW e 2 vezes, o campeonato mundial de pesos pesados 3 vezes, o campeonato intercontinental WW e 1 vez, e o campeonato mundial de pesos pesados WWIC. E isso não é tudo. CM Punk também se tornou o lutador mais rápido a se tornar o 19º WW e Triple Crown Champion, o único vencedor consecutivo da partida Money in the Bank, e 1 vez ganhou o World Tag Team Championship com Kofi Kingston. No auge de sua fama, em 2011 e 2012, ele ganhou o prêmio de Superstar do Ano no Slammy Awards em 2011 e foi eleito o Wrestler do Ano PW em 2011 e 2012 pelos leitores da Pro Wrestling Illustrated. Você há de concordar que CM Punk teve uma carreira que não estava longe de ser digna do Hall da Fama do WWE e, de repente, aos 2014 anos de idade, ele anunciou sua aposentadoria do WWE. Não é todo dia que se vê um lutador superstar abandonar sua carreira de repente, especialmente considerando que ele não tinha histórico de lesões graves antes desse anúncio. E não se esqueça de que a essência do personagem de CM Punk era o movimento straight edge, sem álcool, sem drogas recreativas, sem sexo promíscuo, francamente, sem vícios. Sua aposentadoria repentina deixou dúvidas por meses, até que finalmente, em novembro de 2014, CM Punk quebrou seu silêncio no podcast Art of Wrestling, do ex-lutador do WWE, Colt Cabana. E que entrevista foi essa? E que entrevista! Assim como no ringue, CM Punk não se conteve nessa entrevista, mas dessa vez, seu oponente foi seu antigo empregador, a World Wrestling Entertainment. O cara falou tanto sobre o WW e que temos certeza de que Vince McMahon não conseguiu assistir a... Ele falou sobre como o WW e o suspendeu por 2 meses sem entrar em contato com ele, como o WW e lhe negou royalties não pagos e como eles o demitiram no dia de seu casamento, em junho de 2014. Ele também mencionou que WW e não dava atenção suficiente ao seu estado de saúde e, às vezes, o forçava a voltar ao trabalho muito cedo. Mas tudo isso é apenas a ponta do iceberg, continuou Punk, a ponto de criticar Vince McMahon por não lhe fazer certos favores, sufocando-o criativamente e até mesmo pagando mal e subestimando-o. Punk terminou a entrevista afirmando que não tinha nenhuma paixão pela luta livre, que deixara a WW e o deixou mais feliz do que nunca, e que nunca mais voltaria à WW e ou teria qualquer relação de trabalho com a promoção após um acordo legal. Como dissemos, ele não se conteve. Uma coisa é ser demitido por seu empregador, outra coisa é ligar e humilhar publicamente seu ex-empregador. Uma coisa pode fazer com que você seja readmitido, a outra o expõe a uma lista negra. Para piorar a situação, o proprietário da WWE, Vince McMahon, pediu desculpas publicamente a CM Punk no The Steve Austin Show, menos de uma semana depois que a entrevista de Punk foi ao ar. McMahon disse que toda a confusão foi resultado de uma infeliz coincidência devido a uma falha de comunicação dentro da empresa e que ele esperava trabalhar com CM Punk novamente no futuro. Adivinhe qual foi a resposta do mestre do Straight Edge. Punk foi a outro podcast e rejeitou publicamente o pedido de desculpas. Ele chegou ao ponto de chamar o pedido de desculpas de McMahon de falso
e golpe publicitário. Caramba, esse cara realmente queria saber tudo. E, francamente, ele conseguiu. Suas entrevistas foram espalhadas por toda a internet, o que lhe rendeu um contrato com o Ultimate Fighting Championship. Mas sua passagem pelo UFC não durou muito, pois CM Punk foi dispensado em 2018. Desde então, ele apareceu em alguns filmes de terror, e é justo dizer que ele ainda está ganhando bem. No entanto, dada sua rixa com WWE e McMahon, é óbvio que ele nunca mais voltará ao WWE. Agora vamos ao Velveteen Dream. Qualquer pessoa que o tenha visto lutar concordará que ele tinha tudo para se tornar um superstar do WWE, e talvez tenha mesmo. No entanto, sua ascensão de campeão do NXT a ser expulso por WWE e é uma das mais rápidas da história do WWE, Patrick Clark Jr. começou sua carreira de lutador profissional no centro de treinamento MCW Pro Wrestling com Patrick Brink. Em seguida, ele entrou para a lista principal da promoção antes de passar para a Combat Zone Wrestling e a World Extreme Wrestling. Mais de um ano depois de sua estreia na luta livre profissional, ele foi selecionado para participar da 6ª temporada do reality show WWE Tough Enough. Ele não venceu a competição, mas se mostrou promissor o suficiente para que a WWE o contratasse. Lutando no NXT, ele rapidamente se tornou um dos melhores da promoção. Em maio de 2017, ele estreou seu personagem inspirado no Prince, chamado Velveteen Dream, que foi bem recebido pela comunidade do WWE. No entanto, Dream passou por uma fase difícil depois de vencer o NXT North American Championship em 2019, pois lesionou as costas no início de 2020 e depois teve que tirar vários meses de folga após uma lesão causada por um acidente de carro. Mas vamos ser honestos, Velveteen Dream teve dificuldades para voltar ao seu melhor quando retornou da lesão, mas conseguiu uma vitória sobre Finn Balor em agosto de 2020. Ele terminou o ano com uma derrota para Adam Cole, que acabou sendo sua última aparição no WWE, pois em maio do ano seguinte ele foi banido do WWE e para sempre. Acontece que o WWE estava investigando Clark desde abril de 2020 em relação a fotos suas nuas que apareceram online e que ele supostamente havia enviado a garotos menores de idade no Instagram. Poucos meses depois, outra série de acusações veio à tona, dessa vez alegando que Dream havia enviado uma foto sexualmente explícita a uma garota menor de idade e também havia abusado sexualmente de alguns garotos menores de idade que ele era acusado de aliciar. O fato é que, depois de um ano de investigação, o WWE não encontrou provas suficientes para acusar o cara. Mas ele ainda foi demitido da promoção e nunca foi processado por demissão injusta. Além disso, antes de sua demissão ser oficialmente anunciada, o WWE encobriu a inatividade de Velveteen Dream com lesões. Ao que parece, a demissão de Velveteen Dream foi a maneira que WWE encontrou para se livrar dele sem atrair muita atenção negativa para a promoção. E o fato de ele não ter protestado contra sua demissão também sugere que ele tinha mais a perder se fizesse barulho. É muito provável que não saibamos tão cedo o que realmente aconteceu. O que sabemos é que Dream foi preso 2 vezes, uma por agressão em primeiro grau e invasão de propriedade após uma advertência, e outra por posse de parafernália de drogas. Ambas as acusações foram retiradas, e por enquanto ele continua livre, mas certamente nunca mais voltará ao WWE. Até mesmo Booker T, membro do Hall da Fama do WWE, abordou o assunto em um podcast com Brad Gilmore e foi isso que ele disse quando perguntado se Dream poderia voltar. Não, acho que não. Brad Gilmore sempre diz que você pode se colocar em um lugar onde algo pode acontecer e pode ser ruim. Às vezes, você nunca consegue encontrar o caminho de volta, e eu acho que Velveteen Dream será um daqueles caras que teriam tido uma grande carreira se esse é o fim da história. Então, sim, foi divertido enquanto durou. Mas não veremos Velveteen Dream no WWE tão cedo. O último da nossa lista é um homem que teve o mesmo começo que Velveteen Dream, uma carreira muito diferente, mas acabou da mesma forma, excomungado do WWE Ryback. Esse cara não precisa de apresentação, basta verificar os fatos antes de chegar à parte suculenta. Muita gente não sabe, mas Ryback faz parte do WWE
e desde os tempos da Ruthless Aggression. Ele começou competindo no programa Tough Enough da WWE e como Ryan Reeves, e assim como Dream, Reeves não venceu a competição, mas se saiu bem o suficiente para ser contratado para o sistema de desenvolvimento da WWE, passando um tempo na Deep South West, Ohio Valley Wrestling e Florida Championship Wrestling, antes de entrar na primeira temporada do NXT como Skip Sheffield. Ele passou seu primeiro ano como Sheffield, construindo um nome e uma base de fãs, e até mesmo se juntou à lista principal do WW e como membro do The Nexus. Reeves também foi a atração principal do SummerSlam em 2010, antes de sofrer uma lesão no tornozelo que o deixou de fora por um ano. Isso é o suficiente para encerrar a carreira da maioria dos novatos, mas não a desse cara. Ao retornar da lesão, ele adotou a persona de Ryback, que honestamente era muito diferente de Skip Sheffield, mas ainda funcionava bem com os fãs com seu icônico canto Give Me More. Como Ryback, ele retornou ao elenco principal no episódio do SmackDown pós-WrestleMania 28 PPV e começou uma sequência invicta que durou muitos meses. Isso o levou a ser a atração principal em vários eventos PPV como desafiante ao WW e Championship, embora não tenha vencido nenhum deles. Mais tarde, ele se tornou campeão intercontinental do WW e, apesar de sua natureza arrogante e muito antipática, todos tinham certeza de que ele se tornaria um membro do Hall da Fama. Digamos que todo mundo estava errado. A última luta de Ryback no WW e foi uma derrota para Kalisto pelo United States Championship no pré-show do Payback de 2016. Pouco tempo depois, foi anunciado que ele havia tirado uma licença. Ryback então explicou em um blog em sua página oficial do Tumblr que ele havia voltado para casa para resolver disputas contratuais com WWE. Aparentemente, essas diferenças nunca foram resolvidas, e em agosto de 2016, WW anunciou que havia se separado de Ryback. Inicialmente, Ryback disse à Sports Illustrated que minha decisão de não trabalhar mais lá é uma decisão de negócios. Mas quanto mais o tempo passa, mais a verdade se resume a uma das duas coisas. Ou Ryback está mentindo e a história tem mais fundamento, ou ele é apenas um empresário sem vergonha. Dizemos isso porque, desde seu lançamento, Ryback chamou W de W e em várias ocasiões, assim como CM Punk. E às vezes pior. Ele chamou a atenção para a estrutura salarial injusta do plantel e exigiu mudanças. Expressou inúmeras opiniões polêmicas sobre o WW no Twitter. Envolveu-se em batalhas legais com o WW e por causa de seu nome. E em um determinado momento, esse cara sugeriu que seu nome fosse apagado dos livros de história do WWE. A maior controvérsia de Ryback com o WW ocorreu em 2022, quando ele fez alguns comentários muito desagradáveis sobre Vince McMahon e sua mãe, então recentemente falecida. A verdadeira razão pela qual WWE se separou de Ryback é desconhecida, e talvez ele tenha se redimido, mas dada a maneira como ele lidou com a saída desde então, não é surpresa que seu nome esteja na lista negra da promoção. Qual desses casos parece o mais louco para você? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.